Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 22 e 23. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quero dar continuidade àqueles devocionais que nós estávamos fazendo juntos sobre o Evangelho, uma vida centrada no Evangelho. Nós falamos sobre a perspectiva da cruz, o impacto que a cruz deve ter, o impacto que o Evangelho deve ter na nossa vida, de tal forma que, ao abraçarmos o Evangelho, a nossa consciência da grandeza e da santidade de Deus aumente, e que também, paralelo a isso, aumente a nossa consciência sobre a nossa pecaminosidade. E nós falamos de várias formas pelas quais nós podemos minimizar o nosso pecado. E aprofundando, um pouco mais, eu quero hoje tratar com você sobre a ideia de fingimento e desempenho. Nós vamos tratar primeiro da ideia de fingimento. Quando nós escolhemos a cruz, e quando nós não temos uma compreensão bíblica, adequada acerca do sacrifício de Cristo Jesus por nosso pecado, nós podemos incorrer nesses dois erros. Ou nós podemos incorrer no fingimento, ou nós podemos incorrer no desempenho. A ideia de se incorrer de uma compreensão errada do sacrifício de Cristo pelo nosso pecado, de uma compreensão errada do Evangelho sobre o nosso pecado, pode nos levar a esses pecados, e o fingimento é uma maneira de minimizar o pecado, fazendo-nos passar por algo que nós não somos. E o desempenho, ele minimiza a santidade de Deus, rebaixando seu padrão a algo que podemos alcançar para assim merecermos o seu favor. Ambos estão enraizados na visão insatisfatória da santidade de Deus e da nossa identidade no Evangelho. Quando escolhemos a cruz, nós somos então abraçados por Deus e entramos em um relacionamento com Deus. O cristão que está crescendo de maneira saudável, ele deve crescer em santidade, mas para que ele cresça em santidade, ele precisa ter uma compreensão da grandeza de Deus, do seu propósito diante de Deus, das razões pelas quais o Evangelho o alcançou e o separou para Deus. Mas ele precisa ter uma noção adequada acerca da sua própria pecaminosidade. Ele deve crescer no conhecimento de Deus, mas ele deve crescer também no conhecimento de si próprio, a ponto de avaliar a si mesmo à luz do Evangelho, à luz da cruz de Cristo, de maneira honesta, sincera, evitando tanto o fingimento quanto o desempenho. O fingimento e o desempenho ocorrem naturalmente quando nós nos afastamos da esperança do Evangelho. Não só um afastar geográfico, mas quando nós não trabalhamos a nossa mente e o nosso coração, fortalecendo, consolidando a nossa fé a partir daquilo que a Escritura ensina. Quando nós nos afastamos, então, daquilo que o Evangelho é,
a partir das Escrituras, daquilo que o Evangelho deve produzir em nós, como nos ensina as Escrituras, nós começamos a ter uma atitude pecaminosa, um comportamento incorreto que não redunda na glória de Deus, porque nós estamos tendo uma compreensão, estamos afastados do Evangelho, afastados daquilo que o Evangelho é. Somos, colocar entre aspas aqui, ignorantes acerca daquilo que o Evangelho é e deve produzir nas nossas vidas. Acabamos então com uma compreensão errada de Deus, tendo um comportamento errado, acreditando que estamos próximos a Deus, vivendo uma vida cristã saudável, crescendo de maneira saudável, não percebemos, por ignorância, por não conhecermos as Escrituras, que nossa vida cristã está muito abaixo daquilo que Cristo idealizou. Crescer na percepção da nossa pecaminosidade não é algo divertido. Significa que temos de admitir para nós mesmos e para os outros que não somos tão bons quanto pensamos. Também temos de confrontar aquelas atitudes, crenças e comportamentos compulsivos que nós temos, que o pecado tem criado em nós. Se não estamos descansando na justiça de Jesus, essa crescente percepção do nosso pecado se torna um peso esmagador. Cedemos sobre a carga e compensamos, fingindo que somos melhores do que realmente somos. O que significa isso? Quando não compreendemos o que o Evangelho é, quando não compreendemos o que Cristo fez por nós, quando percebemos a nossa pecaminosidade, quando somos esmagados pela culpa, pela vergonha e pelo medo, ao invés de nos abraçarmos aquilo que o Evangelho propõe, que é o perdão, que é a transformação, que é a possibilidade de nos despirmos do velho homem, de renovarmos a nossa mente e de nos revestirmos do novo homem, evitamos então tratar do nosso coração ou ignoramos ou minimizamos o pecado ao nosso redor, de tal forma que nós fingimos viver o Evangelho enganando a nós mesmos, porque não enganamos a Deus, talvez enganando temporariamente algumas pessoas, fingimos viver uma vida cristã autêntica, quando na verdade nós estamos enganando a nós mesmos por ignorarmos traços do nosso caráter, atitudes do nosso coração que são pecaminosos. O fingimento pode assumir várias formas, ele pode assumir a forma da desonestidade. Eu começo a pensar, não, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Apesar desses pecados, apesar desses defeitos, eu não sou uma pessoa tão ruim. Ou então podemos nos comparar. Eu não sou tão ruim quanto aquelas pessoas. Nos comparamos por baixo. Nos comparamos com aqueles que talvez estejam piores do que nós, do ponto de vista de maturidade, estão claramente tropeçando, claramente pecando, e nós esquecemos que a régua de avaliação do nosso coração não são as pessoas, mas é Cristo. Eu não devo me avaliar por baixo, eu devo me avaliar a partir do que Cristo é, certo? Começamos a dar desculpas, mas eu não sou assim. Começamos a pensar, sabe, olha quanta coisa boa que eu já fiz, né? Será que Deus não vai levar em conta tudo isso? É óbvio que Deus leva em conta toda a obra e todo o trabalho dos seus filhos. Mas Deus não é indiferente ao nosso pecado. Deus quer acabar com este erro que muitas vezes caracteriza a nossa vida, o de fingir que nós estamos vivendo a vida cristã de maneira plena, de maneira saudável, de maneira que está glorificando a Deus, quando na verdade não está.
E aí nós acreditamos que estamos bem e nos contentamos com simples presenças dominicais, né? Ou no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, ou nos dois cultos, né? No domingo pela manhã e no domingo à noite. Quando na verdade de segunda a sábado o Evangelho não produz a vida, não nos leva à transformação, não nos frutifica. E assim nós vamos ignorando o nosso pecado, fingindo que está tudo bem. Deus quer acabar com isso, Deus quer nos transformar, Deus quer nos tirar da hipocrisia, Deus quer nos tirar de uma vida de falsidade, uma vida mentirosa, de falsificação do Evangelho. Deus quer nos levar à integridade, à fé e obras genuínas, fruto de uma compreensão adequada do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos salvou para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele nos salvou não para que vivamos de maneira medíocre ou acomodada. Ele nos salvou para que nós o glorifiquemos e para que nós santifiquemos continuamente nossa vida, nos afastando do mundo, nos afastando da carne, superando o pecado, tendo vitória sobre a carne, andando no Espírito. Se você, como eu, se sente confrontado com esse devocional, vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar, vamos encarar a realidade sobre quem nós temos sido e vamos levar isso até o Evangelho, até os pés de Cristo, clamando por perdão com arrependimento genuíno em nossos corações. Certamente nós vamos ter uma visão adequada do Evangelho, da cruz, da nossa pecaminosidade, e nós vamos dar passos significativos que honrarão e glorificarão ao Senhor. Que Deus te abençoe.